Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus, diretamente do canal EBD para você. Iremos iniciar mais uma lição. Meus irmãos, a lição de hoje, certo? É a lição de número 5, onde vai falar o Espírito Santo no Novo Testamento, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, o Espírito Santo no Novo Testamento. O nosso texto vai dizer o seguinte, olha: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, meus irmãos, eu coloquei aqui, olha, uma promessa, certo? Uma promessa a todos os que crerem. Essa promessa aqui do textuário, onde fala Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém, meus irmãos? Lembra daquela passagem quando Paulo ele falou para o guarda ali da cadeia, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então essa promessa, ela diz respeito a todos os que crerem, a todos os que têm fé, certo? A todos que têm fé em Deus, certo? Que mesmo a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor vos chamar. Então, meus irmãos, essa promessa é para todos os que crerem. Amém? Olha aqui, meus irmãos, a nossa leitura aqui nas leituras diárias, nós podemos ver aqui, olha, Atos capítulo 7, versículo 55, diz o seguinte, olha, o Espírito nos faz passar pelas provações. Eu botei aqui, olha, provas, certo? Todos nós somos provados todos os dias, às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes na faculdade, na escola. Nós somos provados quanto à nossa fé. Por mais duro que seja, difícil que seja, para nós sermos aprovados, nós temos que passar por essas provas. Então, mas todo aquele que se apegar a Deus será aprovado. Vou dar um exemplo aqui de José. José, ele passou por diversas provas. Às vezes a gente olha para a história de José, como é bom ser o governador do Egito, nesse todo um homem poderoso. Mas nós vemos aqui que a vida de José sempre foi provas, né? Os próprios irmãos ali contra ele, com inveja. E Deus revelava sonho a eles. Ele por ser honesto e verdadeiro, ele era perseguido pelos irmãos. E vocês sabem muito bem da história. Então, meus irmãos, essas provas virão todos os dias, certo? Seja crente ou não. Qual é a diferença? A diferença, meus irmãos, é que quando nós recorremos a Deus, Deus nos ajuda para que nós possamos sermos aprovados. Amém? Olha aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, o Espírito envia pregadores. Eu coloquei aqui, olha, missionários no Afeganistão. Eu estava vendo um relato de uma missionária, certo? De uma missionária, e ela estava no Afeganistão vestida a caráter, né, daquele povo, daquela região, e onde ela falava para Jesus, falava de Jesus para as famílias. Os homens iam para a guerra e deixavam as famílias, as mulheres com as crianças, e ela visitava as casas, ela falava de Jesus, ela fazia obra social, e ela dizia que estava ouvindo relatos onde muitas pessoas, habitantes ali do país do Afeganistão, estavam tendo sonhos onde um ser todo resplandecente dizia para eles: procure o missionário e ouça o que eles têm a dizer. Vocês lembram do que quando o anjo apareceu para Pedro? Olha, vai lá evangelizar Cornélio. Então, e o mesmo anjo, né, apareceu para Cornélio. Olha, envia homens até Pedro, porque ele tem algo a te falar, glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele envia missionários, ele evangeliza as pessoas. Então, meus irmãos, como é maravilhoso servir esse Deus. Olha aqui, Mateus capítulo 12, versículo 28, o Espírito tem autoridade. Amém, meus irmãos? Então, o Espírito Santo ele tem autoridade sobre as nossas vidas, glória a Deus, sobre esse mundo, sobre o universo. Amém? Olha aqui, João capítulo 16, versículo 7, o Espírito enviado por Jesus. Nós vemos aqui, Jesus disse o que aos discípulos? Olha, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o Espírito Santo é aquele que consola, glória a Deus. De uma forma mais, para nós entendermos, consolar é ajudar, certo? Ajudar
nas batalhas de cada dia, consolar consolar é ajudar, consolar como é que eu posso dizer? É aconselhar, glória a Deus, amém? E aqui Romanos capítulo 8, versículo 9 vai falar cheios do Espírito Santo, o Espírito habita em nós. E eu coloquei aqui cheio do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Então quando eu coloquei aqui E.S. Espírito Santo, então meus irmãos, cheios do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus, para sermos luz. Olha aqui, meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo procura ser uma pessoa honesta, procura ser uma pessoa verdadeira, procura ser uma pessoa sincera. Uma pessoa, meus irmãos, que está cheia do Espírito Santo não mente, não vai ter uma vida baseada na mentira, não vai se corromper, não vai corromper os outros. Então, meus irmãos, que Deus possa nos ajudar para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Nós vamos aqui, meus irmãos, olha aqui, a leitura bíblica em classe está lá em Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, e depois, versículo 16 ao 18. E depois, Atos, capítulo 19, versículo do 1 ao 6. Amém? Nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui no primeiro Atos, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Aí eu coloquei aqui, olha, essa palavra aqui, Pentecostes, vem do grego, que significa quinquagésimo, ou seja, esse Pentecostes, que era uma festividade em Israel, ela ocorria 50 dias após a Páscoa, certo? Só para nós entendermos, meus irmãos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha aqui uma parte muito interessante. E estavam, no versículo 1 ainda, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha aí, meus irmãos, tem pessoas que pensam que não precisa ir para a igreja, que não precisa se reunir para adorar a Deus. Mas olha aqui o que Alisson diz. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E estavam reunidos no mesmo lugar, ou seja, meus irmãos, eles estavam cultuando, olha aqui, ó, cultuando a Deus. Ou seja, era uma assembleia. A palavra assembleia significa reunião, certo? Então era uma assembleia do povo de Deus cultuando a Deus. Ou seja, meus irmãos, é interessante, é importante nós sermos frequentadores de uma igreja. Amém? Olha aqui, vamos lá. Olha aqui, versículo 17 e 18 do capítulo 1. Vai falar sobre assim, olha. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre vós os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Nós podemos fazer aqui, meus irmãos, uma correlação com o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que também vai falar sobre essa promessa no Antigo Testamento. Amém? Olha aqui, meus irmãos, a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 19, versículo 3, na parte finalzinha do versículo, diz o seguinte, olha, vamos ver o versículo todo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João, certo? Então, esse batismo de João era um batismo nas águas. Certo? Então, esse batismo de João era o batismo nas águas para o arrependimento. Amém? E nós vemos aqui que, vamos adentrar no capítulo 1, olha aqui que interessante. É um milagre nós termos a Bíblia nos dias de hoje. Por que é um milagre nós termos a Bíblia nos dias de hoje? Porque, meus irmãos, durante depois de Jesus, e tanto no Antigo Testamento também, mas principalmente no Novo Testamento, os cristãos foram perseguidos pela fé em Cristo, muitos foram mortos, a Bíblia era queimada, certo? Então, por essa perseguição, então nós podemos ver que é um milagre nós termos a Bíblia hoje em dia completa nas nossas mãos. Então, para esse livro chegar até os dias de hoje,
passou por muitas perseguições, as Bíblias eram queimadas, pessoas eram mortas por não negar a Cristo. Então nós podemos concluir que é um milagre nós termos a Bíblia nos dias de hoje nas nossas mãos, completa. Glória a Deus. O mais interessante é isso, que está completa. A outra luta aqui, pessoas cheias do Espírito Santo lutaram pela preservação deste livro. Olha que coisa magnífica. Amém? Vamos lá. Olha aqui no primeiro capítulo vai falar sobre o seguinte, olha, o Espírito Santo presente na igreja primitiva, certo? Essa igreja primitiva é aquela igreja que começou com os apóstolos, né? Quando Jesus foi chamando os apóstolos e depois ali em Atos, pessoas iam se salvando, aquela era a igreja, certo? E principalmente depois que eles são revestidos pelo Espírito Santo ali, a partir do capítulo 2 de Atos. Então nós podemos ver aqui. Vamos lá. Olha aqui. Na introdução da lição vai falar o seguinte. As manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento eram esporádicas. Eu já falei sobre isso na outra aula. A palavra esporádica significa em poucas oportunidades. Ou seja, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era em poucas oportunidades. Certo? Já na dispensação da graça, certo? O que é dispensação, certo? Hoje nós vivemos na chamada dispensação da graça. Depois eu vou até gravar um vídeo falando sobre as dispensações que já passou, aqui estamos, e o que é dispensação de uma forma mais ampla. Então a palavra dispensação, para você entender de uma forma mais simples, é um período de tempo, certo? É um período de tempo, certo? Que essa dispensação da graça que nós vivemos, certo? Vou botar aqui a dispensação da graça, certo? Essa dispensação é um período de tempo. E essa dispensação que nós estamos vivendo é a dispensação da graça, que ela teve início ali na crucificação de Cristo, certo? Quando Cristo foi crucificado ali, se deu início da dispensação chamada dispensação da graça, e ela terá o seu fim, certo? Na parousia, chamada parousia, que é nós podemos dizer aqui que é a segunda vinda de Cristo. Certo? Então teve início na crucificação de Cristo ali na cruz, e o seu fim será na segunda vinda de Cristo. Ou seja, a dispensação é um teste para o ser humano em relação à obediência à revelação divina, certo? Então nós estamos vivendo no momento da dispensação da graça, é pela graça, certo? Vamos lá, olha aqui, a lição vai falar sobre Cristo ungido, certo? Nós podemos ver aqui Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, vai falar ali quando Jesus entrou na sinagoga e foi lhe dado o livro, e ele leu aquela passagem de Isaías, se não me engano, 61, que o Espírito me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos. Então, o Espírito Santo, ele ungiu Cristo. Amém? Olha aqui. Quando Cristo foi para o céu, certo? Para o céu, ele se elevou aos céus e então veio o Consolador, certo? Nós podemos ver tudo isso aqui. Vamos ler aqui João capítulo 16, João capítulo 14, perdão, livro de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ao ser elevado aos céus, vem o Consolador, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, vou parar por aqui. Essa é a primeira parte aqui da lição. E já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Continuando aqui a aula, nós vemos aqui, olha, no capítulo 1, na parte 1, né? O Espírito atuando na igreja. Então nós vemos aqui que ser cheio do Espírito Santo, certo? Traz sinais maravilhas, certo? Vou repetir. Ser cheio do Espírito Santo traz sinais maravilhas para a nossa vida. Curas, milagres,
direcionamento, certo? Olha aqui, paz, gozo, né, tranquilidade, mansidão. Então, ser cheio do Espírito Santo só traz benefícios para a nossa vida. Benefícios, tanto os espirituais como fisicamente, materiais, certo? Quando eu digo materiais, é você ser bem sucedido, ser feliz naquele que trabalha, no trabalho, na escola, nos estudos. Então, ou seja, nós ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ajudar a tomar decisões corretas para trazer benefícios para a nossa vida. Vai vir aflições? Vai vir provas? Vai, como já falei na primeira parte. Mas o cristão que tem o Espírito Santo, ele é aprovado, certo? Vamos lá. Olha aqui no capítulo 2, vai falar sobre a direção do Espírito Santo. Fala sobre o direcionamento do Espírito Santo, né? Então nós vemos aqui sobre a direção do Espírito Santo. Então, sobre a direção do Espírito Santo, vai trazer batismo com o Espírito Santo, vai trazer dons espirituais. Olha aqui, certo? Então nós vemos aqui, olha aqui a prova do Espírito, da direção do Espírito Santo na igreja primitiva, certo? Para nós sermos igreja, nós vemos aqui que no Novo Testamento, aqui essa passagem de Atos nos ensina como uma igreja deve ser. Aqui é um exemplo de igreja, certo? Então nós vemos aqui que eles se reuniam entre eles, fala que não tem a ver com culto, né? Eles cultuavam, eles se reuniam entre eles, havia uma reunião, uma assembleia, né? Entre eles, eles oravam, certo? Compartilhavam tudo com todos, certo? Não tinha uns que tinham mais, eles repartiam com aqueles que tinham menos. Então nós podemos ver aqui uma igreja muito unida na sua essência. Olha aqui, viviam unidos, certo? Não havia discórdia entre eles. Se houvesse discórdia, tentava resolver logo, e se tudo se resolvia e a paz reinava, certo? E eles tinham o mesmo propósito. Não tem aquele ditado que diz o seguinte: olha, nós devemos remar para o mesmo lugar. Então eles tinham o mesmo propósito, eram unidos, eram um grupo unidos, certo? Nós podemos ver lá depois, Mateus capítulo 12, versículo 25. Olha aqui, na parte 1 do capítulo vai falar sobre a mudança de rumo, certo? Nós temos aqui, olha, sobre a direção do Espírito Santo, certo? Ou seja, aquele que está sob a direção do Espírito Santo, ele vai ter uma mudança de rumo. Nós podemos ver aqui o Evangelho saindo das portas de Jerusalém, indo para Samaria, Galileia, indo para aquela região onde era a antiga terra dos filisteus, na faixa de Gaza. Então nós podemos ver aqui o Evangelho indo até os gentios. Gentios significa aqueles que não são judeus, certo? Eu e você somos gentios, certo? Nós vemos aqui o exemplo de Pedro, que vai evangelizar Cornélio, lá em Atos capítulo 10, por diante. Olha aqui, Filipe vai para Samaria, passando ali pela faixa de Gaza, e vai evangelizar o eunuco etíope, né? Atos capítulo 8, versículo 29 por diante. Nós vemos aqui Paulo e Silas foram evangelizar ali, eles iam para um lugar, para uma província romana, mas o Espírito Santo não permitiu. E ele teve um sonho onde uma pessoa aparecia a ele, que era residente na Macedônia, e pedia: vem nos ajudar. Então aqui tem a ver com o direcionamento do Espírito Santo, capítulo 16 de Atos por diante. Nós podemos ver aqui, certo? E no capítulo 3 vai falar sobre o Espírito Santo e a mensagem do Novo Testamento. Nós podemos ver aqui o Espírito Santo e a mensagem do Novo Testamento. Qual é a mensagem do Novo Testamento? O tema central é Cristo. Cristo é o tema central do Novo Testamento, certo? E no Novo Testamento nós podemos ver aqui, em todo o Novo Testamento, o ponto central é Cristo, e nós podemos ver o desenvolvimento da igreja. Por exemplo, nos 4 evangelhos, certo? Nos 4 evangelhos, nós iremos ver sobre, relatado sobre o ministério de Jesus, certo? Como se desenvolveu o ministério de Jesus, como foi o nascimento de Jesus, o que Jesus fez. Então, nos 4 evangelhos vai falar exclusivamente sobre o ministério de Jesus. No livro de Atos, nós vemos o início ali da história da igreja, certo?
Então nós vemos aqui que a história da igreja, os primeiros missionários, nós vemos aqui que eles iam evangelizar, iam plantar igrejas em na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, certo? Depois da igreja plantada, aí nós vemos aqui que, principalmente nas cartas paulinas, que foi as cartas escritas por Paulo, e nas cartas universais, que foram as cartas escritas por Judas, por Pedro, por João, que vai falar sobre a doutrina, ou seja, conversões estavam acontecendo, igrejas estavam sendo plantadas, agora eles vão falar sobre a doutrina, principalmente o ensino da doutrina cristã, certo? O ensino, ou seja, a pessoa convertida, aquele grupo de pessoas que agora eram convertidas, eles precisavam de uma doutrina, de ensinamento. Então, nas cartas paulinas e universais, a sua essência são que elas foram endereçadas para igrejas, para pessoas que estavam na liderança. Nós podemos ver aqui que tinha a sua base como a doutrina e o ensino da fé cristã, certo? E no livro de Apocalipse, nós vemos aqui que Apocalipse significa revelação, ou seja, Deus falou com João, o apóstolo João, para que ele selasse o livro, ou seja, fechasse o livro. A partir dali, não haveria mais histórias para serem escritas, haveria histórias para servir para o nosso testemunho, porém, o livro ali estava sendo selado, nada seria mais escrito, certo? Então, nós vemos que o livro do Apocalipse vai falar sobre o final da história humana, qual o destino da igreja e qual o destino daqueles que se rebelam contra Deus, certo? Dos rebeldes. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o céu é para aqueles que se arrependem, glória a Deus. Então nós vemos aqui o final de toda a história, do cumprimento ali, de tudo que aconteceu. Nós vamos ver aqui também, no decorrer da história, e tudo tem, como tem o início, também tem o fim. Mas não será o fim da igreja, será o fim da igreja aqui na terra. Mas a Bíblia diz que nós teremos um lugar ali no céu. Nós vemos aqui no capítulo 3, vai falar sobre também livros canônicos, né? O que é livros canônicos? Essa palavra canônico, certo, significa que está de acordo com as regras eclesiásticas ou dogmas da igreja. Tem a ver com doutrina, né? Tem a ver com doutrina, só para ficar mais fácil para você entender, certo? Então, livros canônicos eram aqueles livros que eram inspirados por Deus, certo? Que eles seguiam as mesmas regras e os dogmas da igreja, certo? Aqueles livros não canônicos, que são chamados de livros não canônicos, é porque a sua essência foge dos dogmas, das doutrinas cristãs. Por isso que eles não foram classificados como livros inspirados por Deus. Olha aqui a lição vai falar sobre... Nós vemos aqui, vai falar sobre aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Esse Espírito é o Espírito Santo, certo? Nós podemos ver lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 7 e 11, 7, 17 e 29. Olha aqui, para finalizar, né, a lição de hoje, nós vemos aqui, diz assim, olha, por pouco tempo antes de deixar os seus discípulos, Jesus lhe disse: tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar das promessas de Deus, glória a Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eles abriram o caminho para a era apostólica, que começou no dia de Pentecostes, Atos 2, e continuou até a morte do último discípulo, João. Olha aqui, a chamada era apostólica, certo? Ela durou 67 anos, certo? Ela se iniciou ali no Pentecostes, Atos capítulo 2, e teve um fim, já que era chamada de era apostólica, ou seja, tinha a ver com a época em que os apóstolos de Jesus estavam vivendo, e teve o seu fim, já que João foi o último discípulo, o último apóstolo a morrer. Ele faleceu ali com 100 anos praticamente, quase 100 anos. Então o fim foi ali mais ou menos 100 anos depois de Cristo, com a morte de apóstolo João, certo? Então vou parar por aqui e já iremos iniciar outra parte aqui
da lição. E para finalizar, nós temos aqui os livros e escritores. Nós vemos aqui, olha, Mateus, onde o seu livro tem o seu próprio nome. Mateus escreveu o livro de Mateus, Marcos. Lucas escreveu tanto o livro que tem o seu nome, como o livro de Atos, certo? João escreveu o livro de João, escreveu primeira, segunda e terceira carta de João e o livro de Apocalipse. Tiago escreveu o livro que tem o seu nome, Tiago. Judas escreveu de Judas, né? Esse Judas não é o Judas Iscariotes, certo? Pedro escreveu primeira e segunda carta de Pedro. Olha aqui, o livro de Hebreus, acredita-se que tenha sido Paulo que escreveu, certo? Só que como não tem como saber quem escreveu, porque no próprio livro ele não se autodeclara quem foi que escreveu, então o livro de Hebreus ele fica como um escritor desconhecido, porque não se sabe ao certo quem escreveu. Acredita-se que tenha sido Paulo, mas não se tem certeza, certo? E Paulo escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Lembrando que essas cartas são chamadas de cartas paulinas, que foram endereçadas a líderes e a igrejas para fortalecer a fé cristã, certo? E essas cartas que não foram Paulo que escreveu são chamadas de cartas universais. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.